Desembargador Ronaldo. Bom dia. Bom dia, desembargador Gonçalo. Bom dia, desembargadora Bom dia, Lavínia. Bom dia, quem sabe? Você desembargador. Bom dia, desembargador Gustavo. Bom dia, presidente. Desembargador Bruno. Bom dia, doutor Juraci. Bom dia, presidente. Bom dia, eu espero que seja Procurador-Geral da República, que aí eu vou poder ir na Procuradoria-Geral da República tomar um café, ser convidado. Não esqueça, viu? Bom dia, senhoras e senhores que nos acompanham pelo YouTube. Bom dia a todos. Você não falou na doutora Lavínia, viu, desembargador? Você não deu bom dia, doutora Lavínia. Bom dia, desembargadora Lavínia. Eu disse, só que ela está proibida de me recriminar. Por isso, doutor Gonçalo, eu nem respondi. Bom dia. Já fui advertida. Bom dia a todos. Bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã nublada, que venha a chuva, para ver se lava esse vírus de nossa cidade com a proteção de Deus. E temos uma sessão administrativa, tendo número legal, declaro aberta e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma emenda, declaro aprovada a unanimidade. O único processo dessa sessão é um processo digital para apreciação da Resolução 9.697, que foi expedida de referendo desse tribunal, estabelecendo no âmbito da Justiça Eleitoral do Maranhão o plantão judiciário extraordinário, com o objetivo de prevenir o contágio pelo coronavírus e garantir o acesso à justiça nesse período emergencial. Essa resolução foi encaminhada a todos os senhores e eu pergunto se tem alguma emenda ou alteração. Nenhuma. Não havendo nenhuma alteração, declaro, então, aprovada. Alguém quer fazer alguma manifestação? Presidente, eu queria, presidente. Bom dia. Diga, bom dia. A Vossa Excelência, bom dia aos ilustres e queridos pares. Da mesma forma, ilustre, querido procurador regional eleitoral, e também da mesma forma, doutor André, doutor Cristiano, e os demais servidores que estão nos auxiliando. Presidente, nós temos acompanhado na imprensa que o ex-presidente Sarney está completando agora no próximo dia 24, 90 anos de idade. Todos nós conhecemos o ex-presidente, a figura realmente que é, a importância que sempre teve e tem para nosso Estado, governador do Estado, senador, deputado, presidente da República. Então, em razão da significância realmente da sua figura, eu queria submeter aqui a apreciação dos colegas uma proposição de moção de congratulações ao ex-presidente Sarney pela passagem do seu aniversário, que ocorrerá no próximo dia 24 de abril. Portanto, era essa proposição que eu queria fazer em esses votos realmente de parabéns e congratulações ao presidente Sarney. Senhor desembargador Taironi, eu gostaria só de complementar alguns fatos. Primeiro, que registrar que ele também foi servidor do Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda muito jovem. Exatamente. E foi diretor da Secretaria do Tribunal de Justiça do Maranhão.
também é membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Brasileira de Letras. E também muito jovem, antes dos 30 anos, foi membro da Academia Maranhense de Letras. E tem, ao longo de sua vida, publicado inúmeras obras, inúmeros livros, e que tem trazido para todos os seus leitores, entre os quais eu me incluo, agradáveis momentos de leitura. E é de se registrar também que essa longevidade do presidente Sarney se deve a uma característica bem peculiar. É o maranhense que ama a sua terra e que tem uma fé inabalável. Todos nós que o conhecemos sabemos dessa fé, sabemos dessa manifestação de fé, sabemos como ele se reúne com sua família na época do Natal, por exemplo, sabemos de sua participação quase semanal nas missas, e essa sua longevidade se deve, acredito, que a esse fato, a essa inabalável fé, tanto no Maranhão como em Deus e no nosso padroeiro São José de Ribamar, que é o seu patrono, de quem ele herdou o nome. Por isso, eu submeto a esse tribunal, já com a minha manifestação de plena aprovação, de que nós façamos essa moção de apoio ao presidente Sarney pela passagem do seu aniversário de 90 anos. Como diz a Bíblia, feliz o homem que chega aos 70, é admirável que chega aos 80. E aí eu pergunto, e o que se deve dizer do que chega aos 90? Que Deus o abençoe e nós possamos, daqui a 10 anos, estar também formulando votos para ele pelo centenário de vida. Submeto, então, a apreciação de todos os membros desta Eu já considero subscrita essa proposição por Vossa Excelência também. Vossa Excelência Plenamente de acordo, bem mais preciso, bem mais completo do que eu. Todos de acordo? De acordo. Doutor Ronaldo? De acordo. Doutor Gonçalo? De acordo, doutora presidente. Lavínia? De acordo. Doutor Gustavo? Plenamente de acordo, senhor presidente. Senhor procurador? Então, que se faça registro na ata e que se faça encaminhar ao presidente Sarney transcrição da ata integral desta sessão administrativa e encaminhando a ele os votos de parabéns e felicidades e de bênçãos solicitadas a Deus para sua vida e de sua família. Obrigado, presidente. Mais alguma Obrigado manifestação? Não havendo nenhuma manifestação, vamos... declaro encerrada a sessão administrativa e vamos à nossa pauta jurisdicional, a nossa sessão jurisdicional. Havendo número legal, estando presente o senhor Procurador Regional Eleitoral, declara aberta a sessão jurisdicional. Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma emenda, declaro aprovada a ata. Processo extra-pauta. Não havendo nenhum, vamos então à nossa pauta. O primeiro processo vai ser o processo adiado da sessão de ontem, que é a prestação de contas de deputado estadual, a requerente é Sônia Maria Souza dos Santos, o advogado é Dr. Márcio Augusto Vasconcelos Coutinho,
o relator juiz Bruno Araújo do Ailib Pinheiro. Houve já uma manifestação do Ministério Público, mas foi nessa manifestação e no voto do doutor Bruno que nós tivemos que adiar para hoje, e eu volto a conceder a palavra ao doutor Juraci. Bom dia, presidente, demais membros da corte, doutor relator. Senhor presidente, foi identificado após a sessão, na leitura do processo, também em conversa com o próprio relator, doutor Bruno, que a determinação que o Ministério Público Eleitoral requereu como preliminar, qual seja, que houvesse a intimação da candidata para nomear novo procurador, ela se manteve inerte, de tal forma que prevaleceria, portanto, as considerações da COSCIM. No entanto, restou identificado que não houve movimentação financeira nenhuma, cuja única irregularidade da COSCIM foi no que se refere à ausência dos extratos bancários. Mas como não sequer houve movimentação bancária, e seguindo a orientação do tribunal no que se refere à ausência exclusivamente do extrato não conduz à desaprovação das contas, o Ministério Público Eleitoral modifica seu parecer para considerar pela aprovação com ressalvas das contas da candidata. Doutor Bruno, Vossa Excelência com a palavra. Microfone desligado. E agora, doutor Gustavo? Agora está online, devidamente. Obrigado, doutor Gustavo. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, o voto é no mesmo sentido do parecer ora retificado, senhor presidente. Aprovação das contas com ressalvas. Há alguma divergência, senhores? De acordo. Não, de acordo. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. À unanimidade, aprovaram as contas de Sônia Maria Souza dos Santos, com ressalva, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial modificado em banca. Vamos, então, ao primeiro processo da nossa pauta de hoje, que esse era adiado de ontem. Se trata de uma ação de investigação eleitoral, agravo interno e julgamento do mérito da ação de investigação judicial eleitoral contra a decisão monocrática, que indeferiu, dentre outros, requerimento de oitiva de testemunhas pleiteado pelo agravante em sede de diligências complementares e, no mérito, o suposto abuso de poder político e de autoridade das eleições de 2018. Agravante é o Ministério Público Eleitoral, do agravo interno. Primeiro agravado é Ildélis Silva Duarte Júnior. Advogados doutores Flávio Vinícius Araújo Costa e Danilo Moana Pinheiro Carvalho Lima. Segunda agravada, Karen Beatriz Taveira Barros. Advogado doutor João de Farias Pimentel Neto. No mérito, o investigante é o Ministério Público Eleitoral. O primeiro investigado é Ildélis Silva Duarte Júnior. Advogados doutores Flávio Vinícius Araújo Costa e Danilo Moana Pinheiro Carvalho Lima. A segunda investigada é Karen Beatriz Taveira Barros. Advogado doutor João de Farias Pimentel Neto. O relator é o desembargador Tairone José Silva. O Ministério Público Eleitoral, pelo conhecimento e provimento do agravo interno. No mérito, pela procedência do pedido e pela consequente aplicação da sanção de cassação do diploma de Ildélis da Silva Duarte Júnior, beneficiário direto dos atos abusivos, além da inexigibilidade dos investigados Ildélis da Silva Duarte Júnior e Karen Beatriz Taveira Barros, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/1990. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Tairone. Presidente,
Com licença, o doutor Flávio ele ainda não adentrou na sessão, só para aguardar antes do desembargador Tairone ler o relatório. Ele pediu para fazer sustentação oral. Doutor Cristiano, primeiro eu quero pedir desculpa que eu não cumprimentei nenhum diretor-geral, nem o doutor Cristiano, nem todos os demais servidores do TRE que estão dando apoio a essa sessão. Um bom dia a todos. E também os que estão com trabalho remoto em suas casas. E, doutor Cristiano, providencia a entrada do doutor Flávio nessa sala. Já está adentrando. Está carregando. Presidente, eu estava conversando ainda há pouco com o doutor Cristiano e aparentemente, talvez por uma sobrecarga do Zoom, o sistema hoje está um pouco lento. Inclusive, a própria transmissão via YouTube, ela travou no início. A sorte é que, como nós estamos gravando, depois nós vamos disponibilizar na íntegra. Mas por conta de um problema do próprio Zoom. Então, talvez por isso esteja demorando um pouco para que o advogado consiga adentrar na sessão. Senhor presidente, eu teria uma sugestão de encaminhamento. Sim. Como nós temos uma pauta muito grande, minha sugestão é que nós... O senhor está adivinhando meus pensamentos? Continue, doutor ratificamente, exatamente para nós... Senhores, como o doutor Juraci falou, como nós temos uma pauta longa, enquanto o doutor Flávio adentra na nossa sala de videoconferência, vamos fazer o julgamento do número 2 e continuamos até ele adentrar. Quando ele adentrar, o doutor Cristiano avisa e nós retornamos o julgamento. 2. Prestação de contas. Direção Estadual do Partido Comunista do Brasil. Advogado doutor Egberto Magno de Santos de Jesus. Primeiro requerente, Direção Estadual do Partido Comunista do Brasil. Segundo requerente, Márcio Gerri Saraiva Barroso Edson Serra Costa. Relator é o desembargador Tairone, o Ministério Público pela aprovação das contas com ressalvas. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Tairone. Presidente, eu já adoto como relatório o anúncio de Vossa Excelência e consultaria o Ministério Público se confirma o parecer. Parecer. Bastante parecer, senhor presidente. Continua, Vossa Excelência, desembargador Então, Tairone. presidente, meu voto é exatamente no cheiro do parecer do Ministério Público, até porque também a Coordenadoria de Controle Interno foi de parecer favorável pela aprovação, portanto, eu estou também votando pela aprovação das contas nos termos do parecer do Ministério Público com ressalvas. Alguma divergência? De acordo. De acordo. Então, unanimemente, proclamando o resultado, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial, aprovar as contas do partido com ressalvas.
3, prestação de contas, deputado estadual, requerente Lindomar Lopes de Souza, advogado doutor Luiz Fábio Pereira Maia, relatora juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, o Ministério Público pela desaprovação das contas do requerente em virtude das irregularidades graves apresentadas. Doutor Juraci, mantido o parecer. Mantido, presidente. Doutora Lavínia, Vossa Excelência, com a palavra. O voto é no mesmo sentido do parecer ministerial, tendo em vista o recebimento de recursos de origem não identificada e a ausência de peças obrigatórias também, senhor presidente. Então, eu voto pela desaprovação de contas. Alguma divergência? De acordo. Então, não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado unanimemente e nos termos do voto da relatora e de acordo com o parecer ministerial, desaprovaram as contas da candidata. Quarto processo. Pedido de regularização de situação cadastral para reverter os efeitos da inadimplência reconhecida no curso do processo de prestação de contas de candidato ao candidato estadual. Requerente Francisco José Alencar Araújo, advogado doutor Augusto Vinícius Beta de Moraes. Relator é o juiz Gustavo Araújo Vilas Boas, o Ministério Público pela procedência do pedido, observando-se o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura. Doutor Juraci, o senhor mantém o parecer? Mantém, presidente. Doutor Gustavo, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, declaro a regularização da situação cadastral de Francisco José Alencar Araújo na Justiça Eleitoral, mantendo-se o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado à unanimidade, deferir o pedido do requerente Francisco José de Alencar Araújo, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. 5. Prestação de contas, requerente José Rolim Filho, advogados doutores Daniel de Faria Jerônimo Leite e outros, relator juiz Gustavo Araújo Vilas Boas, o doutor Juraci Guimarães Júnior, procurador regional eleitoral, pela desaprovação das contas, bem como pela condenação do candidato à devolução de valores omitidos de R$ 15.863,57 ao Tesouro Nacional. Mantido o parecer, doutor Juraci. Mantido, presidente. Doutor Gustavo, Vossa Excelência, com a palavra. Adoto como relatório o apregoamento, senhor presidente, ratificado que foi o parecer. São 4 irregularidades evidenciadas, 2 não mais subsistem na linha do parecer da Procuradoria, no entanto, 2 são consideradas insanáveis. A primeira consistente na omissão de documentos que comprovem que os bens e serviços doados são produtos do serviço ou integram as atividades do doador. E a segunda correspondente à despesa não declarada de R$ 15.863,57, ou seja, 26% do total das despesas de sua campanha eleitoral, que não torna possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de campanha de José Rolim Filho, senhor presidente. É como voto. Parcial consonância porque não estou determinando a devolução. Doutor Juraci, mantém o parecer na íntegra? Mantém, presidente. É o entendimento da Procuradoria que, no caso de omissão de funcionalização, seria fonte desconhecida a necessidade de devolução do Tesouro Nacional. Senhores, desembargador Tairone? Com o relator, presidente. Doutor Ronaldo? Com o relator. Doutor Gonçalo? Com o relator, presidente. Doutora Lavínia? Com o relator, eu acrescentaria só aqui, desembargador, o envio dos autos para fins de averiguar se houve o possível caixa 2, né?
Doutor Gustavo, o senhor agrega Ao MP. a manifestação de doutora Lavínia? Só um minutinho, senhor presidente, que eu acho que essa determinação consta. Só fazer uma confirmação rápida. Sim, consta exatamente o que a doutora Lavínia falou. Erro meu. Alguns que já se manifestaram concordam? Sim. Sim. Presidente, parece estar se encaminhando aqui para a ausência dessa devolução. Então, se é pela ausência da devolução, me parece que é pelo reconhecimento do que foi identificado a regularidade do gasto desses alunos. Portanto, nessa parte, eu divirjo do relator. Doutor Bruno. Doutor Senhor Bruno, presidente. o senhor não está aparecendo o seu rosto inteiro. E Só agora, a metade. E agora? Continua ainda sem aparecer seus cabelos brancos. Os cabelos brancos não vão aparecer de nunca, senhor presidente. O senhor vai pintar o cabelo, é? Já está pintando. É porque é de cunho genético que eu estou dizendo. Eu também tenho cunho genético desse jeito, mas os meus já apareceram, viu? Vamos, então. Seu voto, doutor Bruno. Mas já estou aparecendo, senhor presidente? Já, Não. sim, doutor Bruno. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Então, proclamando o resultado, a unanimidade desaprovaram as contas, por maioria determinaram o encaminhamento do processo ao Ministério Público e tudo de acordo com o parecer ministerial, salvo a devolução de valores que foi em desacordo com o parecer ministerial. 6. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Clebe Alves de Andrade, doutor Tibério Henrique Lima Cordeiro é o advogado, relator juiz Gustavo Araújo Vilas Boas, pela aprovação das contas com ressalvas e pela devolução dos recursos de origem não identificada de 6.000 e dos oriundos do Fundo do Tesouro Nacional no valor de R$ 69.000. Doutor Juraci, mantido o parecer? Não, presidente. Eu acredito que houve aqui algum erro formal na parte final do parecer, porque a própria arrazoado e das diversas irregularidades identificadas, inclusive no que se refere a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Público, de valores de R$ 69.282,75, que também, com a aplicação do princípio da proporcionalidade, não se aplicariam, o Ministério Público Eleitoral ratifica todo o parecer, retifica apenas o final, pela desaprovação das contas de devolução do recurso de origem não identificada de R$ 6.000 e dos oriundos do fundo partidário de R$ 69.282,75 ao Tesouro Nacional. É esse o parecer, presidente. Doutor Gustavo Araújo Vilas Boas, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, temos aqui 6 irregularidades. Passo a destacar 2 de ordem insanável. Afronta os artigos 40 e 41 da Resolução 23.553, os pagamentos indiretos levados a efeito pelo candidato em favor dos prestadores de serviços, com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no importe de R$ 69.282,75. Fato que afasta a segurança quanto às informações lançadas na prestação de contas e prejudica a sua confiabilidade. A outra diz respeito às doações de recursos estimáveis em dinheiro, veículos, desacompanhadas dos respectivos termos de cessão e documentos que comprovem a propriedade dos veículos em nome de cada doador, o que afronta a legislação vigente e enseja a desaprovação das contas. Diante do exposto, em dissonância não, em consonância agora, porque foi adequado em banca, né?
Em consonância com o parecer adequado em banca da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de campanha de Kleber Alves de Andrade. Determino a devolução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 69.282,75, indevidamente utilizados ao Tesouro Nacional. Por oportuno, determino o encaminhamento deste processo à Procuradoria Regional Eleitoral para os fins disciplinares do artigo 78 da Resolução 23.553. É como voto, senhor presidente. Quanto aos recursos... Esse não. Não tem devolução, né? Tem devolução, somente os recursos do fundo. Tá, ok. Colocando em votação, desembargador Tairone. Presidente, já acompanho o relator. Desembargador Ronaldo. Também acompanho. Desembargador Gonçalo. O relator, presidente. Desembargadora Lavínia. Com o relator. Desembargador Bruno. Com o relator. À unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, em parte, inclusive modificado em banca, desaprovaram as contas do candidato com a devolução de valores oriundos do fundo partidário de R$ 69.282,75. Em parte o parecer, porque o parecer foi também pela devolução de 6 mil de origem não identificada, o que não foi aprovado pelo tribunal. Então, esse é o resultado da votação. Vamos, então, ao 7º processo. Prestação de contas, Leoarren Túlio de Souza Cunha, advogado doutor Tibério Henrique Lima Cordeiro, relator é o juiz Gustavo Araújo Vilas Boas. Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas eleitorais e pela condenação do candidato ao recolhimento de recurso ao fundo de R$ 2.020, ainda que as contas sejam eventualmente aprovadas com ressalvas. Esta Corte julgou desaprovada as presentes contas de campanha e, na sessão de 12 de novembro de 2019, atendendo petição do requerente, esse colegiado, por maioria, reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados e, a partir do relatório preliminar de diligência, determinando, por conseguinte, a reabertura do prazo para manifestação. Doutor Juraci, creio que esse processo deve ter voltado a Vossa Excelência, né? Voltou. Qual é a manifestação de Vossa Excelência? A manifestação é similar à anterior, presidente, pela desaprovação das contas, com a das devolução contas do valor. eleitorais, com a devolução de R$ 2.020 ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Doutor Gustavo. Obrigado, presidente. Adoto como relator o apregoamento. A presente prestação de contas evidencia omissões de receitas e despesas na importância de R$ 14.561,81. Além disso, há inconsistências nas despesas pagas com recursos do fundo, no valor de R$ 2.020. Ao deixar de comprovar despesas e apresentar os respectivos documentos idôneos, o candidato impediu a correta fiscalização de suas despesas de campanha. Irregularidade, conforme precedentes da Corte e do próprio TSE, de natureza bastante grave. A presente irregularidade é igualmente grave, pois, segundo o artigo 40 da Resolução 23.553, os gastos eleitorais de natureza financeira somente podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência bancária que identifique o CPF e o CNPJ do beneficiário ou débito em conta, que não foi observado pelo prestador, senhor presidente. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, desaprova as contas de campanha de Leoarren Túlio de Souza Cunha. Determina a devolução dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 2.020 ao Tesouro Nacional, ante a evidência de irregularidades
na sua utilização. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. Desaprovaram as contas com devolução de R$ 2.020 ao fundo e nos termos do voto relator e de acordo com o parecer ministerial. Vamos ao 8º. Prestação de contas, deputado estadual José Silva Rodrigues, advogada Josué Silva Rodrigues, advogada doutora Raiane Pinho da Silva, relator juiz Gustavo de Araújo Vilas Boas, o doutor Juraci, procurador regional eleitoral, pela desaprovação das contas. Doutor Juraci, mantido o parecer? Mantido o parecer, presidente. Doutor Gustavo, com a palavra, Vossa Excelência. Adoto como relatório o apregoamento. Aqui temos como fatores para a desaprovação a ausência do extrato da prestação de contas devidamente assinado por profissional habilitado em contabilidade, divergências entre as informações das contas bancárias declaradas na prestação de contas e aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, bem como a existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registrados na prestação. Falhas, portanto, de natureza grave, na linha do entendimento de nosso tribunal e do TSE. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pela desaprovação das contas de campanha de Josué Silva Rodrigues. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. A unanimidade pela desaprovação das contas, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. 9º, prestação de contas, deputado estadual Gabriele Lopes Carvalhal, advogado doutor Tibério Henrique Lima Cordeiro, relator é o doutor Gustavo Araújo Vilas Boas, o Ministério Público pela desaprovação das contas. Mantido o parecer, doutor Juraci. Mantido, presidente. Doutor Gustavo, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, adoto como relatório o apregoamento. Peço um pouco mais de atenção, que eu vou divergir do procurador, com todas as venhas. O valor das divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas, melhor dizendo, e aquela registrada nos extratos eletrônicos, corresponde a aproximadamente 0,3% do total de receitas declaradas. E, no tocante a esta regularidade, eu estou, portanto, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não pode o prestador de contas ser responsabilizado por eventual discrepância nas doações recebidas de outros candidatos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, pois ausente qualquer indício de que o recurso não tenha sido efetivamente recebido e registrado por ele. A prestadora de contas, em prestação retificadora, juntou ao processo documentos de propriedade do veículo automotor em nome do cedente doador. Assim sendo, a irregularidade não subsiste. O valor dos recursos estimados em dinheiro que não transitaram pela conta bancária correspondente a aproximadamente 7,44% do total das receitas declaradas. E aqui também eu estou, da mesma forma do que fiz no item 1, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. São esses motivos pelos quais estou em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgando aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Gabriele Lopes Carvalhal, senhor presidente. Desembargador Tairone. Desembargador, presidente? Sim. Vou retificar o meu parecer. De fato, o relator, doutor Gustavo, não divergiu dos fundamentos do parecer acerca dos fatos que foram considerados. Mas, de fato, nós não analisamos a questão da proporcionalidade e razoabilidade, como bem demonstrado pelo relator, se adequa aos percentuais estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, de forma que o Ministério Público também se manifesta pela aprovação com ressalva das contas. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. Aprovaram as contas
de Gabriele Lopes Carvalhal, aprovaram as contas com ressalva nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial modificado em banca. 10. Prestação de contas, deputado estadual Solonilton Pereira Freire, advogado Dr. Márcio da Silva Galvão, relator é o juiz Gustavo Araújo Vilas Boas, o Ministério Público pela aprovação das contas com ressalvas. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Gustavo. Doutor Juraci, ratifica o parecer? Doutor Juraci, desculpe. Ratificado o parecer, presidente. Ratificado que foi, senhor presidente, vota no mesmo sentido do parecer pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Solonilton Pereira Freire. É como voto. Alguma divergência, senhores? Não havendo de nenhuma divergência, proclamo o resultado, aprovadas as contas com ressalva nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial. 11. Prestação de conta, deputado estadual, requerente João Batista Correia Costa, advogado Dr. Luiz Fábio Pereira Maia, relator juiz Bruno Araújo do Ailib Pinheiro, o doutor Juraci pela desaprovação das contas. Mantido o parecer, doutor Juraci. Doutor presidente, senhor presidente, esse é um caso daquelas situações em que a COSIM não identifica se o contador apresenta os requisitos no que se refere à sua capacidade de estar inscrito no conselho, de ser de fato contador. Em situações como essa, o doutor Bruno normalmente faz uma análise, uma pesquisa e, se considerando que for confirmando a profissão da pessoa que assinou a prestação de contas, ele normalmente faz pela aprovação. Desse modo, se o doutor Bruno fez essa pesquisa e constatou e efetivamente que o sujeito de fato, contador do Ministério Público Eleitoral é pela aprovação. Se não, mantém pela desaprovação. Desembargador Bruno. Presidente, eu fiz essa pesquisa indicada pelo doutor Juraci e, efetivamente, por meio da diligência, verifiquei no sítio eletrônico do Conselho Federal de Contabilidade que o contador Paraguaçu Santos Veras Filho está ativo e sem qualquer ressalva em seu registro perante aquele conselho de classe. De modo que eu estou, doutor Juraci, votando pela aprovação, mas com ressalvas. Isso. Alguma divergência? Divergência, proclamo o resultado. Desaprovaram as contas, aprovaram as contas, não é isso? Com ressalvas, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer ministerial modificado em banca. Isso. Senhores, parece que o doutor Flávio já está na sala. Eu estou confirmando isso. Doutor Cristiano, doutor Flávio está aguardando, nos informe. Presidente. Sim? Ele já está na sala. Diga, desembargador Tairone. Desembargador Tairone. Rapidamente, eu estou com um problemazinho aqui na minha conexão aqui. Não sei o que está acontecendo. A internet do TRE está estável. Entendeu? Mas eu estava ouvindo o senhor. Mas não estava aparecendo. Porque na pauta só tem mais, na pauta do processo fixo, só tem um processo realmente, e eu vou retirar esse processo de pauta, porque a matéria dele é uma matéria que eu venho aí me empenhando, aquela questão da multa por doação acima do valor previsto em lei, previsto na lei antiga. Realmente eu vinha com uma dúvida com relação a isso, eu já me posiciono.
Desembargador Taironi, o senhor está sem som. Estou sem som. Agora voltou. Pô, não. Bom, é apenas para dizer que eu vou retirar de pauta esse primeiro processo. Físico, não é física, isso? entendeu? Porque eu quero julgar juntamente com o outro que trata da mesma matéria, e eu ainda não fui informado aqui o dia que vai entrar em pauta. Eu quero colocar ele juntamente com o outro quando entrar em pauta, mas parece que vai entrar logo no começo de maio. Ok. Então, o processo físico constante da nossa pauta foi retirado de pauta pelo desembargador Taironi. Nós já podemos dar continuidade ao julgamento do processo número 1 de nossa pauta. O doutor Flávio já se encontra nessa videoconferência, a quem eu cumprimento dando bom dia. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, presidente, desembargador Cleones, demais membros da Corte, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral. O senhor está muito elegante, como sempre, mas não está no seu escritório à beira da lagoa, né? Eu tive um problema de conexão lá com o sistema Zoom, desembargador Cleones. Tive que mudar correndo de local para fazer essa sustentação. O senhor está onde, por acaso? Por curiosidade. Em casa, desembargador. Tá certo. É melhor, devia ter ficado em casa, não ter ido nem ao escritório. Então, desembargador Cleone, desembargador Taironi. Estou com problema aqui, presidente. Na conexão está ruim. Ela está falhando, realmente. Ela sai do ar de vez em quando. Não sei se vai... É verdade. O senhor quer adiar para a próxima sessão, 4 de maio? A não ser que seja por isso. Estamos ouvindo normalmente, presidente. Né? Talvez, desembargador Taironi, seja interessante Vossa Excelência utilizar o 4G, ao invés de usar o Wi-Fi do TRE. Vamos ver aqui. Eu estou com assessoria aqui, já estou comunicando aqui com o doutor Cristiano. Então está bem assessorado. O ruim é começar o julgamento e ter que parar. Vamos adiar. Melhor adiar nesse contexto aí, presidente. Só a imagem. Só a imagem. Mas o áudio está bom? Se o áudio estiver bem, é a imagem que está subindo de vez em quando. Até agora o áudio posso continuar. Também. Mas é bom talvez o Cristiano informar. O Cristiano ver quais são as condições. Cristiano, nos informa. E aí, Cristiano, que tal? Podemos começar, Cristiano, sem problema. Estamos sem imagem, desembargador Taironi. Vamos continuar? Decida o senhor. O senhor está me ouvindo? Tudo bem. Falta só o doutor Cristiano aí dar o ok dele. Doutor Cristiano. Aí, voltou. Pronto, ele disse que o desembargador Taironi já está no 4G. Aqui deu uma queda de energia, mas já voltou. Desembargador Taironi. Ok. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Taironi. Pode. Eu não estou com a imagem aqui dos ilustres pares. Mas nós estamos com a sua imagem. Continue. Dificuldade, a gente interrompe. Tá bom, presidente? Não vai ter dificuldade. Vamos adiante. Quando tivermos ouvindo sua voz... Tá certo. Então, tá bom. Eu vou ler o relatório. Como eu disse, a matéria requer um pouco mais de detalhamento. E eu vou, então, ler o relatório na íntegra, presidente. Bem,
Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Estadual em face de... Pois não. Presidente, corregedor, é só uma questão de ordem. Existe um agravo interno anterior que foi interposto. Vossa Excelência vai trazer para julgamento esse agravo interno? Isso não, já está incluído. Vai ser primeiro realmente apreciado o agravo, né? Tá e certo. em seguida a ação. Né? Tá certo. Obrigado. Eu vou falar aqui no relatório já. Não. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ildele Silva Duarte Júnior, deputado estadual eleito, e Karen Beatriz Taveira Barros, presidente do PROCON Maranhão, destinada a apurar possível ocorrência de abuso de poder político e de autoridade, consubstanciada no desvirtuamento da propaganda institucional realizada pelo PROCON, que visaria impulsionar a candidatura do primeiro investigado para as eleições que, à época, se avizinhavam. Relata em apertada síntese que a assessoria de comunicação do... Para mim, parou aqui. Parou. Pra mim também. Ele falou, o Cristiano disse que caiu. Posso continuar? Pode. Pode. Desembargador Tairone? Pois não. Posso continuar, né? Pode. Relato apertado. A síntese que a assessoria de comunicação do Ministério Público identificou entre o dia 1º de outubro Caiu de novo. Desembargador Tairone? Desembargador Tairone? Pois não. Desembargador Tairone, está falhando. Eu sugiro a Vossa Excelência que nós façamos o adiamento, porque nós estamos com esse problema. Vamos adiar para a primeira sessão de maio, porque não é possível. O que o senhor acha? E o advogado que se manifestar? Porque, lamentavelmente... A matéria tem alguma complexidade, realmente, entendeu? E é bom que estejamos... Doutor Flávio. Doutor Flávio, o senhor pode se manifestar? E a corte decidir, esse advogado concorda, sem nenhuma objeção. Então, vamos adiar, desembargador Tairone. Passa essa dificuldade técnica, porque a gente está sentindo que vai dar esse problema, e como é um processo que vai exigir que nós ouçamos tudo que o senhor tem a dizer, vamos adiar para o dia 4 de maio. Eu concordo com Vossa Excelência. Sim. Presidente, o Ministério Público Eleitoral também, nesse próprio processo, é uma representação que já data de 2 anos, de 2018, tendo o artigo que determina a duração razoável do processo e com pedido de preferência. No entanto, as próprias impossibilidades técnicas da peculiaridade das sessões nossas que estão sendo pela internet, elas denotam, para a garantia do contraditório, da ampla defesa e da própria publicidade do processo eleitoral, que as condições técnicas sejam as necessárias e suficientes para o ato, que não tem se demonstrado por agora. Então, também concordamos com o adiamento, embora o adiamento para a próxima sessão, havendo a necessidade por se tratar de uma representação que já tem 2 anos. Não, será na primeira sessão, que vai ser dia 4 de maio. Certo? Às 16 horas, né, presidente? Às 16 horas. Senhor presidente? Sim, doutor Bruno. Fazer uma sugestão aqui para Vossa Excelência. Se passar pelo crivo de Vossa Excelência, também aos demais membros. Como se trata de um processo que seguramente vai ser longo, em razão da própria leitura do relatório feita pelo desembargador Tairone, eu sugiro a gente antecipar a sessão desse dia para as 15 horas, se Vossa Excelência entender que é pertinente esse requerimento, por assim dizer.
Doutor Bruno, eu posso concordar com Vossa Excelência, mas não vejo necessidade. Veja bem, nós começamos às 9h10. Antes das 10, nós já tínhamos julgado todos os processos. Então, esse processo deve demorar 1 hora, 1h30. E os outros serão rápidos. Fique tranquilo. Ok. Tá bom? O senhor me perdoa? Tá ótimo. Então, senhores, fica adiado o processo para o dia 4 de maio, às 16 horas. Alguém quer se manifestar? Não havendo nenhuma manifestação, que Deus nos abençoe, nos dê um excelente final de semana e as próximas 2 semanas fiquemos em casa. Sim. Sem querer lhe atrapalhar, mas já lhe atrapalhando, só uma sugestão, e aí fica também a cargo de Vossa Excelência e do corregedor, relator. Eu observo que tanto o doutor Tairone quanto o doutor Bruno se encontra no tribunal também, né, doutor Bruno? Sim, senhor. Todos dois estão no tribunal, e o sinal do doutor Bruno está excepcional, né? Olha, de fato está feio, mas é da característica dele mesmo, mas não é o sinal, não é o problema no sinal. E o doutor Tairone também. Talvez seja o local que o doutor Tairone esteja da corregedoria mais ao fundo, o sinal do 4G não pegue bem. Seria até uma sugestão, se o Vossa Excelência entender, também o doutor Tairone entender, a ver, como nós esperamos a própria entrada do juiz, ainda são 10 horas, nós temos só apenas 1 hora de sessão, da possibilidade de talvez uma mudança de local para a qualidade do sinal ficar tão boa quanto a do doutor Bruno. Não sei se o doutor Bruno está no 4G ou está usando o Wi-Fi. Estou no Wi-Fi. Doutor Juraci, no mesmo passo, na mesma página de Vossa Excelência, se o desembargador Tairone me der a honra, eu cedo o meu local para ele. Então ele ele pode votar, se ele quiser, do meu gabinete. É uma honra ter o corregedor aqui visitando meu gabinete pela primeira vez. Mas é só sugestão, presidente. Olha esse contato. Olha esse contato. A sugestão está aceita. Eu já tive com o desembargador Tairone hoje, presidente. Mas vocês dois não têm juízo mesmo. O desembargador presidente aqui no TRE está uma solidão. Eu chegar aqui e não ir visitar o desembargador Tairone é uma ofensa, desembargador presidente. Desembargador Bruno, o senhor sabe com quem desembargador Tairone anda se encontrando? Eu só estou em casa. Desembargador Tairone, o senhor sabe com quem o doutor Bruno anda se encontrando? Inclusive, às sexta-feiras eu estou ficando recluso também. Não estão reclusos, é tanto que os dois estão no tribunal. Eu posso manter a distância necessária de 2 metros do desembargador Tairone. Dentro desse gabinete, não pode. Sim, presidente. Não é tão amplo como a presidência, mas tem seu espaço, presidente. Dentro desse gabinete, não tem como manter. Doutor Juraci, eu peço desculpa, vamos adiar. Dia 4, às 16 horas, nós recomeçaremos. Ok, presidente. Ok, senhores? Perfeito. Um beijo na alma de todos. Amém. Até amanhã. Tchau. Amanhã. Bom final de semana a todos. E fiquem em casa. Não vão sair de casa, turma. Pelo amor de Deus, doutor Tairone, o senhor vai ser o próximo presidente deste tribunal. Fique em casa. Eu vou para casa agora, já. Fique em casa, pelo amor de Deus. Não vá visitar sua mãe. Vossa Excelência verificou a decisão. Eu ontem vi o enterro de Dom Aldo, arcebispo de João Pessoa. Só os 2 enterrantes. Muito obrigado. Obrigado. Se o senhor morre, nós não podemos ir lá nem fazer o discurso de despedida. Eu estou preocupado o tempo todo com o conselho de Vossa Excelência. São muito bem-vindos e muito acatados. Um grande abraço. Pelo amor de Deus. Se o senhor morre antes de tomar posse, não vai ter seu retrato na galeria. É verdade. Aí eu vou mandar botar quase presidente, em memória.
Eu sei que está no ar, doutor Cristiano, mas a advertência tem que ser pública. Um beijo a todos. Obrigado. Deus os abençoe. Tchau. Amém. Tchau.